Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Chegou a hora de você ver nestes vídeos os modelos ventilatórios. Nós vamos começar falando sobre o modelo assisto controlado e controlado, onde o paciente tem ou nada de capacidade ventilatória ou uma mínima capacidade para deflagrar a ventilação que vai ser ajudada pelo ventilador. Também nós temos outros vídeos aqui onde a modalidade ventilatória do paciente já é assistida ou ajudada, auxiliada, onde ele tem uma maior capacidade ventilatória. Então antes da gente começar, se inscreva aqui no canal para você ficar antenado e receber logo os vídeos que são aqui subidos no canal e você fica antenado. Também não deixe de conferir lá nosso Instagram, @doutorzanata. Lá eu tenho fotos, vídeos, explicações sobre a minha prática médica e a medicina. E também o nosso portal www.descomplicandomedicina.com.br. Lá você vai encontrar podcast, vai encontrar artigos para você ler e ficar por dentro de tudo que acontece na área da saúde. Vamos lá começar? Roda a vinheta! Então agora falar sobre a ventilação do tipo a pressão. O fluxo desse tipo de ventilação pode variar com as alterações na resistência ou a complacência do paciente. Porém, como seu valor é fixo no tempo, previamente pré-definido, a ventilação controlada da pressão também cicla a tempo. Veja a figura que eu vou deixar sobre o fluxo. Devido às características do fluxo variável conforme a demanda do paciente, esse controle proporciona mais conforto do paciente em ventilação espontânea. Outra vantagem é a proteção contra a hiperdistensão de áreas pulmonares, uma vez que a pressão expiratória ela é limitada. Como desvantagem desse controle está a grande variação de volume corrente com as mudanças de impedância do sistema respiratório, que podem provocar redução do volume minuto e hipoxemia. Outra desvantagem também ocorre devido ao tempo inspiratório ser fixo, uma vez que o aumento da frequência respiratória pode ocasionar alto PIP, caso o tempo expiratório não seja ajustado. Vários aparelhos utilizam a relação inspiração e expiração em vez de tempo inspiratório, que é calculado de acordo com a frequência respiratória pré-definida e ele vai automaticamente colocar o tempo em Zs. Então, resumindo, aqui o ventilador ele é ciclado a tempo, limitando a pressão inspiratória, parâmetros que, quando ajustado, determinam o final da inspiração e o início da expiração. O nível pré-determinado é rapidamente alcançado no início da inspiração e se mantém durante toda a fase inspiratória. Os parâmetros que normalmente são ajustados nessa modalidade são frequência respiratória, fração inspirada de oxigênio, pressão inspiratória, que isso é o limite, você seta no aparelho, o tempo expiratório, que vai fazer a sua ciclagem, pressão positiva final da expiração, que é o PIP, a sensibilidade, que é o trigger. A principal vantagem desse tipo de ventilação é que ela evita o barotrauma devido ao controle da pressão imposta nas vias aéreas. E a sua principal desvantagem é que ela não garante o volume corrente adequado às necessidades do paciente. Pode acontecer hipoventilação em casos de obstrução de vias aéreas ou, por exemplo, em cirurgias onde o cirurgião aperta o tórax, limita a complacência do pulmão e assim aumenta a pressão intratorácica. Então essas são as vantagens e desvantagens da ventilação à pressão. Vamos acompanhar a Aline agora a falar na prática sobre o aparelho ventilatório à pressão. Acompanhe. Agora nós vamos falar sobre ventilação à pressão controlada. A principal diferença entre pressão e volume é que quando eu ventilo o paciente a volume, eu limito volume corrente, porém a minha pressão ela é livre. Então a gente tem que ter muito cuidado com lesões pulmonares decorrentes de picos de pressão, ok? E quando eu ventilo o paciente a pressão controlada, já diz o nome, eu controlo a pressão, porém o meu volume e o fluxo é livre, ok? A diferença dentre todos os parâmetros, porque que nós vamos programar no equipamento,
Entre eles, a principal é que lá em volume eu determino o volume corrente, aqui a ventilação, a pressão, então eu vou determinar pressão inspiratória. Ah, qual é o valor adequado para eu programar pressão inspiratória? O valor vai ser adequado para gerar um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso previsto, assim que preconiza as nossas diretrizes de ventilação mecânica, ok? Então, olha, observem aqui, quando eu programo a pressão inspiratória, quanto mais... Aí vai ser muito dependente de complacência e resistência, tá? Da mecânica do pulmão do paciente naquele momento. Mas, de uma forma geral, quando eu aumento a pressão inspiratória, o meu objetivo é aumentar o meu volume corrente. Então, vejam aqui que com 21 de pressão inspiratória, eu gero um volume corrente de 540. E quando eu reduzo essa pressão inspiratória, eu vou ter uma redução do meu volume corrente. Observem lá, que vai caindo conforme as respirações, as incursões respiratórias vão passando. Então, ó, caiu para um volume de 384, 312. Isso acontece com o paciente, não é de uma incursão respiratória para outra que o volume vai cair. Ele vai reduzindo de forma gradual, ok? Olha lá, foi um volume agora bem reduzido, 98. A partir do momento que eu determinei a pressão inspiratória para gerar o meu volume corrente ideal, eu preciso determinar com que velocidade isso vai acontecer, esse volume vai ser gerado. Lá na ventilação a volume, eu determino o fluxo. Aqui na ventilação a pressão, eu determino tempo inspiratório. Então, o tempo inspiratório vai estar diretamente relacionado também com a relação ins e ex. Então, quanto maior é o meu tempo inspiratório, vou pôr aqui 2 bem extremo para vocês verem a discrepância. Quando o meu tempo inspiratório é longo, a minha expiração é curta. Então, ó, vejam aqui na relação, eu tenho 2 para 1. Completamente invertida essa relação, né? Que o adequado é de 1 para 2. Vejam aqui no gráfico, ó. Aqui em vermelho é todo o meu processo inspiratório. Ó, eu tenho um platô mais longo aí nesse gráfico. Observem que agora com a redução do tempo inspiratório, vou colocar um tempo inspiratório de 1, eu vou ter essa redução e foi lá para o que é adequado, que é próximo ao fisiológico, uma relação de 1 para 2. O tempo inspiratório ideal, ele é de 0,8 a 1,2. É o que vai te gerar aí uma relação ins-e-ex mais próxima do fisiológico. É claro que você vai determinar ele de acordo também com a sua frequência respiratória. Então, são 2 parâmetros que estão intimamente relacionados para a geração de uma relação ins-e-ex adequada, ok? Os demais parâmetros, frequência respiratória, PIP e FiO2, você determina da mesma forma como falamos sobre volume controlado, ok?